sou a Sara, sejam bem-vindos a mais um Lagoinha Cast, o podcast da Lagoinha Extremo Sul. Aqui vocês vão conhecer histórias e pessoas que vão impactar a sua vida. Então, vai deixando seu like, se inscreva no canal para que mais pessoas venham ser alcançadas por Jesus Cristo. Roda a vinheta! Então, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Brandoli, pastor Brandoli. Eu vou deixar para ele se apresentar mais um pouquinho. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Sara. Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui junto com vocês. O meu nome é Brandon, sou casado com a Sheilinha, tenho 28 anos, pai do Davi, pai da Maitê e um filho de Deus nessa terra chamado para esse tempo. Amém, glória a Deus. Então, Brando, queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né, de conversão desde o início para nós. Amém, Sarinha. Então, a minha situação, ela é, vamos dizer assim, ela é em duas etapas, né? O tio da minha mãe, ele abriu uma igreja 20 dias depois de eu nascer. Eu nasci dia 6 de janeiro de 1995, e a igreja abriu em torno de dia 25, 26 ali de janeiro do mesmo ano, de 95. O detalhe é que desde creio que o segundo, o terceiro culto, né, a minha mãe começou a ir. Eu era bebezinho, né, não tinha nem um mês ainda, e a minha mãe começou a frequentar a igreja. Então eu nasci praticamente e cresci dentro da igreja. Em torno dos meus 24 anos foi onde eu decidi sair desse ministério. Eu saí do ministério e entendi com o passar do tempo, depois de voltar aos caminhos de Jesus, eu entendi que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas ainda nós não somos convertidos, ou nós não aceitamos a Jesus. Muitas vezes nós nascemos dentro da igreja, mas não tem aquele ato de dizer, sim, Jesus, eu te aceito. Né? Por mais que eu tenha me batizado, eu ainda me batizei muito cedo, me batizei em torno de 11, 12 anos. Mas eu nunca tinha dito assim, sim, Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Então, eu creio que foi em meados de 2019, 2020. Foi onde a gente começou a orar ao Senhor, pedindo um local para se congregar e tudo mais, né? Eu e a minha esposa. E Deus enviou. Com o passar do tempo, Deus enviou. Quando a gente foi a Lagoinha, né? Então, com o passar do tempo, a gente começou a congregar na igreja. E teve um dia, dentro do culto mesmo, que eu disse ao Senhor, Senhor, eu te conheço, né, desde quando eu nasci, eu ouço falar do Senhor, né, recebo mensagens que vêm dos céus através dos pastores, dos líderes da igreja, de pessoas que a gente conhece e sabem da palavra, mas eu até então, pessoalmente, nunca te aceitei. Então, a partir daquele dia, eu creio que Deus mudou a minha história, porque foi o dia que eu aceitei Ele na minha vida. Né? Por mais de ser criado dentro da igreja, eu nunca tinha aceitado Jesus. Então, foi mais ou menos assim a minha história de conversão. Né? Uma pré-aceitação, eu me separei da minha esposa, e antes de entrar para a igreja, a gente se separou, ficou 6 meses separado. Então, quando a gente retornou os caminhos, retornou juntos. Né? Porque essa pausa, esse tempo que a gente ficou fora da igreja sem congregar, a gente começou a viver coisas que não eram da vontade de Deus. Mas a misericórdia e a graça de Deus, ela nos alcança, né, todos os dias, e nos alcançou também. A mim, eu sempre falo, né, para os meus amigos, sempre digo assim, que Deus me encontrou dentro de uma lata de lixo, né, me tirou de lá, me resgatou, e estamos aqui. Foi mais ou menos assim a minha história. Amém, glória a Deus. E conta para nós assim um pouquinho de como foi que tu entendeu o teu chamado de pastor. Como foi isso na tua vida? Então, também, já na antiga igreja que eu congregava, eu fui enviado como líder de jovens na época. Eu e minha esposa, a gente era líder de jovens, e a gente criou um grupo que ajudava a gente na liderança, né? O nosso braço direito. Então, nós éramos em torno de 5 pessoas ao total. Eu e Sheila, nós éramos líderes, mas existiam essas outras 3 pessoas que sempre estavam em apoio. E a gente foi enviado em um seminário, vamos dizer assim, num encontro de jovens que teve em Montevidéu. A nossa igreja era no Uruguai, no Uruguai, ela está aberta até hoje, pela graça do Senhor.
ela está lá firme e forte. Então a gente foi enviado a esse seminário lá em Montevidéu e muitos dos jovens que estavam lá dormiram no barracão, porque a igreja ela não tinha suporte para receber tanto jovem, né? Então ela abriu um barracão do lado da igreja, tinha um espaço bem grande, um terreno baldio, e abriram um barracão. E ali estava acontecendo os cultos todos os dias. Só que o que acontece? A gente foi, a última equipe a chegar fomos nós, e já não tinha mais lugar para dormir, né, nessas barracas. Então a gente foi enviado para a casa dos pastores da igreja que estava proporcionando esse evento. E lá a gente conheceu o pastor que iria ministrar na última noite, né? Dizemos assim, na mensagem principal, podemos dizer assim, né? O pastor Mário Cortez, ele é da Argentina, mora em Córdoba, tem uma igreja imensa lá. Ele é pastor auxiliar lá, mas ele foi enviado pelo pastor dele a ministrar em Montevidéu. E a gente se conheceu na casa primeiramente, conversando e tudo mais. E ele disse que, para mim na mesa, assim, um dia antes de ir para o culto, num dos cultos, ele disse assim para mim, ó, Deus me entregou algo sobre a tua vida, porém, eu só vou te falar quando ele autorizar. E se ele autorizar esse ano, não sei, essa época, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, na época a gente tinha muito contato pelo Facebook, né? Mas eu vou falar quando Deus autorizar. E passado do tempo, o dia que ele estava ministrando, eu lembro que eu estava numa atividade fora, eles chamaram os líderes de jovens, quem estava ali era líder de jovens, eles chamaram uma reunião à parte. E o culto estava acontecendo no barracão e nós dentro da igreja com uma reunião só para o líder de jovem, no caso. E esse pastor, ele pediu que me chamassem. Pediu que me chamassem que eu fosse lá, onde ele estava ministrando. Então, estavam orando no momento de intercessão ali e tudo mais. E ele falou para mim assim, Brano, olha, o que Deus tinha me falado no meu coração é que tu e a tua casa, na época, eu e Sheila, nós estávamos namorando. Ele falou para mim, tu e a tua casa tem um grande propósito, um grande chamado nesse tempo, né? E tu serás um pastor de ovelhas. Ele falou isso, Sara. Só que eu não entendi. No momento, eu até chorei, me emocionei. Mas tu já tinha te afastado dos caminhos do Senhor? Ainda não. Isso foi antes, né? Eu chorei no momento ali e tudo mais. A gente seguiu, teve um contato muito profundo. Então aconteceram outras coisas que acabaram que eu tomei a decisão de sair da igreja. Então eu saí da igreja e a gente vivenciou, como eu falei aqui antes, a gente começou a vivenciar coisas que não eram da vontade de Deus. Até o dia, é uma das coisas que eu creio fielmente, porque aconteceu comigo, até eu falava essa semana dentro de um GC isso, para uma pessoa que tem um propósito, muitas vezes as pessoas da volta elas vão falhar contigo, elas não vão querer que aquilo ali aconteça. Porém, Deus envia as pessoas que são amigas do propósito, né? E Deus enviou pessoas através do meu pastor, o Talmir, né? Do nosso pastor. Deus voltou a tocar na mesma tecla novamente. E foi difícil, de certa forma, aceitar isso, porque a gente entende que todo mundo é criado para um propósito. Mas quando você aceita isso, a Bíblia fala, Paulo fala, né, que você precisa se crucificar, né, precisa entregar a tua vontade, entregar tudo nas mãos de Deus para que seja Ele e não você, né, no caso. Então, nesse dia que a gente teve uma conversa com o Talmir, ele falando tudo isso, a gente foi começar a compreender, né, e Deus foi comprovando com o passar do tempo tudo aquilo que o pastor Mário tinha nos dito lá em Montevidéu. E como eu disse, por mais que seja difícil o caminho, porque muita gente acha que é fácil, né? Até hoje falávamos isso com a Rê aqui mesmo, na La Fé, a gente falava isso, né? Parece que as pessoas às vezes criam, né, um olhar para o cristão e dizem, mas eles vivem uma vibe, vivem sempre, né, isso, naquilo outro. Não é fácil o caminho do Senhor, não é fácil. Jesus andou entre nós e sabe que não é fácil, né? Mas eu sempre digo a mesma coisa, tem uma frase que eu sempre uso. Pode ser que a gente esteja vivendo, né, algo que a gente não queria estar vivendo. Mas se a gente vive a vontade do Senhor, a gente vive o melhor da terra. Então a gente foi comprovando, Deus foi testificando na nossa vida tudo aquilo que Ele queria. E pouco a pouco a gente vai entendendo, né, a vontade dEle e vai buscando fazer da melhor forma possível. E em algum momento, assim, quando tu teve afastado dos caminhos do Senhor, tu não duvidou dessa profecia sobre o que tu tinha escutado antes? Sobre tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério? Em algum momento tu não duvidou quando tu estava afastado? Quando eu estava afastado, na verdade, como eu disse, eu nasci dentro da igreja, né?
Então, eu sabia do que Deus era, do que Deus faz. Eu sei, a gente compreende e comprova, né, tudo aquilo que Deus pode fazer. E Ele pode fazer muito mais além do que a gente imagina, né? Mas de certa forma, Sara, não é dizer que eu duvidei daquilo que o Senhor queria. Eu duvidei de que eu poderia. O mais certo seria falar isso. Por exemplo, no meu caso, né? Vai ser pastor de ovelhas, amém. Né? Amém por isso. Mas não é duvidar de que Deus pode nos tornar, mas sim, será se realmente eu posso fazer isso? Será se eu sou a pessoa certa para isso? Duvidar de mim mesmo. De certa forma... Se incapaz, né? Se achar capaz. Incapaz, de certa forma, assim, como um homem, no nosso olhar natural das coisas, a gente não pode dizer que está errado. A gente se colocar a si próprio contra a parede e dizer assim, será se realmente eu sou capaz, não sou capaz? Até entender que aquilo que a palavra diz, né? Tudo onde eu sou fraco, aonde eu digo que eu sou fraco, onde eu reconheço que eu sou fraco, é onde Deus vem se aperfeiçoando, vem aperfeiçoando a vontade dele, para a gente entender que não é sobre a nossa força, e sim sobre aquilo que ele quer fazer. E foi mais ou menos por aí. Até hoje eu levo isso comigo, todos os dias. Será se eu sou capaz? Se eu não sou capaz, amém, é bênção. Aonde eu digo que eu sou capaz de fazer algo, eu posso errar, porque nós somos humanos. Então não é sobre aquilo que a gente pode fazer, é sobre aquilo que Deus quer fazer através da gente, né? É mais ou menos isso que eu levo todos os dias. Amém. Uma coisa interessante que o Bruno falou, que eu achei bem interessante, é que Deus envia amigos do propósito, né? E isso que tu falou foi muito massa. Que, né, o Senhor sempre vai enviar pessoas para te levar até o propósito que Ele quer para tua vida. E isso é o mais... também o inimigo vai te enviar pessoas para te afastar do propósito, né? Com certeza. E diz um pouco também, Brando, assim... os teus planos futuros, ministerialmente, o que tu tem para nos dizer? Então, Deus ele surpreende a gente, né, de uma forma, porque por exemplo, quando eu recebi a notícia dos céus, né, passou 1001 coisas na minha mente. Olha, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou falar com os meus pastores quando eu voltar para Rio Branco, né? Na época eu estava congregando em Rio Branco. Como que eu vou falar isso para os meus pastores? Como que eu vou dizer? Né? Como que a igreja vai aceitar isso? Comecei a imaginar como seria na igreja lá na frente, daqui a 10, 15 anos e tudo mais. E Deus, ele se renova todos os dias nas nossas vidas. Para tu ver que Deus, ele permitiu que eu saísse de um local, né? E que hoje eu estivesse numa igreja que em Jaguarão ela tomou uma proporção muito grande. E é difícil da gente... O plano, eu sempre digo isso também, principalmente para os líderes de diocese aqui da igreja. A gente sempre tem que planificar as coisas. Aonde eu quero chegar, como que eu quero fazer e tudo mais. Mas o coração a gente deve deixar aberto. Porque por mais que o meu plano seja muito bom, se o meu plano, o meu propósito não está alinhado com o propósito de Deus, não adianta nada. Então, por exemplo, nós aqui em Jaguarão, nós temos uma missão como igreja, nós temos uma visão como igreja. E os meus planos ministeriais, Sara, tentando resumir de certa forma, é fazer com que tudo isso que Deus pensa para Jaguarão seja executado da melhor forma possível. Por exemplo, né, será se a gente vai chegar, a nossa visão aqui é ter uma lagoinha em cada bairro. Né, uma lagoinha em cada bairro na cidade. Será se o Brandon vai ver isso? Eu não sei. Mas se é a vontade de Deus, eu preciso correr atrás. Se vai ser eu, se vai ser os meus filhos, se vai ser quem assumir a igreja, não sei. Mas que a vontade de Deus precisa ser feita, precisa. Então, os meus planos ministeriais são esses. É entender a vontade de Deus, planificar aquilo que precisa ser planificado, mas deixar que seja Ele. Uma das coisas que eu tenho como missão todos os dias é, primeiramente, a minha casa. Não adianta nada eu vir aqui, falar com vocês, falar com quem está assistindo, falar. E a minha casa está desordenada. Exatamente, é o primeiro ministério. Então, se existem amigos do propósito, como a gente está falando, eu quero ser o amigo do propósito dos meus filhos. Né? A gente vê rapidamente a história de José, né? Quando Deus deu um sonho para José, José contou para a família. José chegou na mesa e contou para os irmãos tudo aquilo que ele tinha sonhado. Aquilo ali era a vontade de Deus, o que iria acontecer no futuro. A própria família virou as costas para José. E muito pelo contrário, não só virou as costas para o sonho, como dificultou.
como o inimigo levantou a própria família contra ele, colocou ele no poço. A ideia era matar, Deus não permitiu. Colocou ele no poço. E muitas vezes quem a gente menos espera, no caso da história de José, por exemplo, que foram aqueles mercadores que passaram ali, né, os irmãos ofereceram ele como escravo e os mercadores compraram. Mas querendo ou não, os irmãos foram um amigo do propósito, né? Levaram ele até o propósito. De certa forma, sim. Eu ainda creio que os mercadores são mais amigos do propósito ainda. O mercador que comprou ele como escravo é mais amigo do propósito ainda. De certa forma, Deus ele jamais vai deixar acontecer algo na tua vida se não estiver dentro da vontade dele. Né? Se a gente se permitir, ele vai deixar que a coisa aconteça conforme a vontade dele. Mas é exatamente isso, Sara. Meus planos são pegar a visão que nós temos como igreja hoje, né? O que Deus vem derramando na cabeça do nosso pastor Talmir, ele passa para nós e nós como líderes de ministério, a gente vai jogando isso para dentro do nosso ministério e vai fazendo com que a vontade dele seja feita, né, nessa terra. Glória a Deus. Então, Brando, assim, nos conta aí rapidamente, já contou acho que todo o testemunho da tua vida, né? Mas sempre a gente tem um testemunho que nos tocou mais, o Espírito Santo nos falou mais, e eu queria saber aí de ti qual testemunho que tu tem de vida aí que tu possa compartilhar com nós, que vai impactar também as vidas daqueles que estão nos escutando. Nos conta aí qual... Então, Sara, a gente tem vários, né? Muitos. Todos os dias acho que a gente tem um testemunho novo para contar. Com certeza, né? O pastor Alisson comentou um negócio uma vez num GC e isso ficou marcado no meu coração, né? Quando lá em Marcos, né, quando Jesus fala aos discípulos ide, né, a melhor tradução seria indo, né, e fazendo discípulos, porque a gente vai todos os dias caminhando, fazendo discípulo e aprendendo juntos, né? Todos os dias tem um testemunho novo, todos os dias tem uma renovação de Deus na nossa vida. Mas algo assim, diretamente que eu posso dizer, eu amo muito família, aprendi a amar muito família. O meu, creio que maior testemunho como pai, como esposo e como homem, foi quando eu decidi deixar minha esposa, por problemas que a gente vinha vivendo, né, dentro do nosso relacionamento normal, e a gente se separou. Né? A gente não entendeu o que Deus queria nos ensinar e a gente se separou. O detalhe da separação, a gente reconciliou tranquilo. Depois a gente conversou, primeiramente reconciliou com Jesus, cada um fez a sua reconciliação com Jesus, depois como casal. Mas se tem algo que eu aprendi foi amar minha família. De início, por exemplo, hoje eu falo com a maior liberdade porque eu não tenho mais problema com isso não. Deus curou no meu coração, graças a Deus. Mas o meu filho foi uma grande vitória para a gente. A gente vinha quase se separando quando a gente soube que a Chirinha estava grávida do Davi. Então, se tornou uma vitória e nos uniu de novo. Só que com o passar do tempo, a gente soube da gravidez da Maitê. E foi algo que eu, Brandon, de início eu rejeitei. E segundo Davi, 2024 vai vir outro, né? Olha, só pela vontade de Deus mesmo. A Sheila já tá fazendo a cruzinha ali. Se for a vontade de Deus, porque a nossa, gente, já fechou em 2, tá bom demais, um casal tá bom demais. Mas quando a gente se separou, então teve todos esses detalhes, e quando a gente retornou, um dia eu estava, na primeira vigília da nossa igreja, eu estava orando, e Deus me mostrou as suas mãos, né, abertas com Sheila, com a Maitê no colo, e o Davi de mão dada com ela. Isso tudo essa cena estava de costas para mim, e eu estava de frente para mim. Eu me enxergava como a 100 metros da frente deles, mas olhando para mim. E nesse dia, Deus, de certa forma, eu não vou colocar entre aspas, mas Deus me devolveu a família, mas eu vou explicar o porquê disso. Porque a gente já tinha se reconciliado. Porque todo um pai, você que está em casa me assistindo, pai, ou até mesmo a mãe, nós temos uma responsabilidade dentro da nossa casa. Por mais que a gente seja líder de ministério, por mais que a gente esteja servindo, por mais que a gente seja só um membro de uma igreja, a gente tem a responsabilidade com a igreja também, a gente tem a responsabilidade no trabalho. Mas a primeira responsabilidade é em casa. Então, o dia que Deus me devolveu a família, eu entendi como que Deus me devolvendo a responsabilidade como pai sobre a família. Porque até então não tinha condições nenhuma de dar a segurança natural para os meus filhos, né, porque eu estava morando dentro do carro e Sheila morando dentro de casa. Eu não conseguia dar a segurança espiritual, porque eu estava afastado de Deus e não queria saber nada com nada. Né? Então, eu entendi.
nós todos temos uma responsabilidade primeiramente natural e depois espiritual com a nossa casa, com a nossa família. Eu aprendi a amar a família. Então, esse é um dos testemunhos que eu levo sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando a gente vê algum casal que está passando por algum problema, a gente muitas vezes não vai comentar com o casal, né? A gente sabe do teu problema, a gente espera o casal vir até a gente abrir aquilo ali para não se tornar muito, se meter muito nos problemas. Mas a gente sempre dobra o joelho juntos e ora pelo casal ou pela família, para que Deus venha a dar estratégia, para que aquilo ali não venha acontecer da mesma forma que aconteceu com a gente. Porque o tempo que a gente teve separado, o maior sofrimento foi nos nossos filhos. Né? O maior sofrimento foi nos nossos filhos. Então, a gente, hoje como pais, a gente busca reparar isso, incluindo Jesus nas nossas vidas. Né? Tem um negócio legal que a gente faz lá em casa, por exemplo, cada vez que a gente vai almoçar, a gente dá as mãos para orar pela abençoar a comida, e Davi e Maitê sempre ficam nas pontas, a gente fica no meio. E Davi e Maitê, a gente não fecha um círculo, né? Porque Davi fica com uma mão sobrando, Maitê fica com uma mão sobrando, eles dão a mão para Jesus. A gente sempre convida Jesus para almoçar com a gente. Para algumas pessoas pode parecer bobagem, mas para nós é de grande valia, né? Incluir Jesus até mesmo na refeição. Né? E é lindo de ver, né? Porque a gente convive com vocês e a Maitê e o Davi não comem enquanto não orar, né? A gente foi almoçar num restaurante, eu lembro, e aí a gente comeu, tava louco de fome, a comida demorou. E aí eu lembro que a gente comendo, a Maitê olhando assim, né, não comia. Daqui a pouco a gente não vai orar, não. E eu, que coisa mais linda. E toda vez que a gente vai comer junto, e os dois orando, né? Nossa. Eu lembro que o Brando botava os dois na mesinha azul, aquela. Tá, agora orem, agora podem comer. Isso é incrível, a gente tem que fazer isso com nossos filhos, né? E a gente tem que ser o exemplo acima de tudo, eu acho. Sim, porque amanhã ou depois eles vão estar almoçando na casa de alguém, sei lá, que não conhece Jesus, e o nosso próprio filho, a nossa própria filha, sem ao mesmo ter a intenção diretamente, porque são muito novos, Davi tem 6 anos e a Maitê tem 4, vão estar levando Jesus para essas casas, vão estar orando junto com eles, vão estar pelo menos instigando eles a fechar os olhinhos, né? Amém, isso é incrível. Então, né, encerrando já, muito obrigada, Brando, né, por aceitar o nosso convite, então, tamo junto. De estar aí espalhando o amor de Cristo com nós. Amém, nesse podcast. Eu tenho certeza que esse lugar será um lugar de bênção para muitas pessoas. E eu quero agradecer a Deus, né, acima de tudo, obviamente. E eu quero agradecer também o La Fé, né, que a gente está aqui gravando, aí, né? Cafeteria e livraria La Fé, né? Show de bola. Aqui temos livros, né, à venda, temos cafezinho, temos refrigerante, comidinha. A gente fica na 27 de janeiro, né, do lado da rodoviária, aqui na Lagoinha. Então, venha visitar a gente, né, aqui na La Fé. Queremos agradecer também a Verônica, que abriu as portas para nós gravar a Lagoinha Cash. E eu queria já aproveitar, né, Brando, que a gente está aqui numa livraria, e eu queria te perguntar qual livro tu indicaria para os nossos ouvintes aí. Então, Sarinha, fala um pouquinho. Até pode parecer puxa-saco, mas não sou puxa-saco não, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou puxa-saco. Tem um livro aqui na La Fé que eu comprei ano passado, que é 50 Chaves para uma Vida Abundante, do Márcio Valadão, né? Nosso pastor, agora posso chamar de ex-pastor presidente, né? Porque agora está tudo com o André Valadão, filho dele. Mas esse livro aqui, gente, ele traz chaves, primeiramente, para a própria casa. Como eu falei de família aqui, é legal colocar, tem muita chave que vai ajudar a tua casa a ir mais além de onde ela já está. Eu creio que Deus já está fazendo grandes coisas na tua casa, grandes coisas na tua vida e na tua família. Mas essas chaves aqui, gente, vão ajudar tanto a tua casa, até mesmo quanto o teu ministério, a ir muito mais além. Porque cada chave aqui é provocante. Ela te provoca de uma forma positiva, tá? Ela te provoca a realmente querer romper barreiras. Esse livro, ele é muito bom, ele custa barato, eu não sei aqui quanto que ele custa, aqui está R$26. Gente, é muito barato. Muito tem barato aqui na mesmo. Livraria, né? Compareçam aí, vem tomar um cafezinho. Aproveita e já compra esse livro indicado pelo pastor Brando ali, né? Senta aqui, dá uma lida, leva para casa, toma seu cafezinho, né? 50 chaves para uma vida abundante. Uma vida abundante. Já quero ler também. Top mesmo. Então fica a dica aí do pastor Brando Lee. E antes de finalizar, Brando, eu queria fazer uma dinâmica rapidinho, né? Para a gente descontrair. Não estava no roteiro que eu te mandei, mas... Não. Tão tranquilo, tamo junto. A surpresinha é boa, vamos lá. A dinâmica é falar. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? E tu tem que responder sem pensar. Beleza. Então, te fiz a pergunta e pá, a resposta, sem pensar, tá? Vamos lá. Eita, agora fiquei com medo. Vamos lá, pastor Brando Lee. Se tu fosse um personagem da Bíblia, qual tu seria?
Sem pensar. Sempre rápido? Rápido. Qual personagem da Bíblia tu seria? Josué. Top, pensasse. Uma cor. Azul. Uma comida. Lasanha. Se tu pudesse acordar um dia, com qual habilidade tu queria acordar? Essa é difícil, Sara. Não quero pensar. Vamos deixar isso pro final. Deixa essa pro final. Se tu tivesse um programa de TV, do que seria? Hoje sobre Jesus. Uma profissão? Administração. Uma viagem? Espanha. Um animal? Leão. Um nome? Jesus. Para finalizar, top. Então tá, Brando, vamos finalizar então, né? Eu quero agradecer a cada um que está nos escutando. A gente vai estar orando então para agradecer esse momento, né? Que cada palavra que saiu daqui venha impactar a vida de vocês que estão nos escutando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu convido vocês, convido o nosso convidado, pastor Brando Lee, mais uma vez, muito obrigada. Tamo junto, né? Depois queremos aqui a nossa pastora Sheila Lee, né? Vamos marcar um dia então. Vamos fechar os nossos olhos, então, agradecer àquele que, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui, a gente não estaria acordado, a gente não teria a nossa família, né? É verdade. Não teria um testemunho para contar. Que a gente possa pedir para o Senhor todos os dias, assim como o Brando veio contar um testemunho, que a gente venha contar um testemunho para alguém. Que a gente não precisa vir na frente de uma câmera para contar um testemunho, que a gente possa testemunhar, até mesmo para um vizinho, para alguém que a gente vê na rua, porque os nossos testemunhos vão ganhar pessoas para Cristo. Eu creio nisso, amém? Amém. E se tu não tem um testemunho, peça para o Senhor testemunho. Senhor, eu quero gerar um testemunho hoje. E muitas vezes gerar um testemunho dói, mas é necessário. A gente tem que impactar a vida das pessoas com o nosso testemunho de vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer por esse momento, Senhor, por esse podcast. Nós consagramos mais uma vez, Senhor, esse momento em Tuas mãos, Senhor. Consagramos, Senhor, cada pessoa que virá neste lugar, Senhor. Obrigada pela vida do Brando, Senhor, que cada vez mais ele venha, Senhor, impactar pessoas com o seu testemunho de vida. A família dele venha ser usada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha enviar pessoas para nós, Senhor, para nos ajudar a encontrar o nosso propósito de cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por tudo, no Teu santo nome. Amém. Amém.